Graça e paz, queridos amigos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que é digno de honra, de glória, de louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Só Ele é digno da nossa reverência, da nossa atenção. Ele é digno de todo o nosso esforço, de toda a nossa prostração. Ele é digno de todo o nosso trabalho. Ele é digno. Amado, nós estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos estudar hoje o versículo 38 até o 44, amém? Vamos nessa? Compartilhe a obra, amado, compartilhe este vídeo de ensino do Evangelho, pregando o Evangelho como ele é. Aprove Deus salvar pela loucura da pregação. Então é necessário que as pessoas ouçam não qualquer evangelho, mas este evangelho, o evangelho da cruz, do arrependimento, do caminho estreito, da porta estreita e do caminho da renúncia, de arrependimento de pecado. Então compartilhe essa obra para que pessoas venham a ser alcançadas pela proclamação e o ensino do Evangelho do Reino de Deus. E não somente essa, seja uma ferramenta de Deus, cara. Seja uma bênção na vida das pessoas, anunciando a verdade. Por mais que muitas das vezes essa verdade venha nos cortar, mas o mesmo Deus que nos corta, que nos fere, é o mesmo que traz cura, amém? No Evangelho de Lucas, nós vemos o Senhor nos dizendo aqui: ora, levantando-se, Jesus da sinagoga entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava enferma com muita febre e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre e a febre a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças los traziam. Então ele, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. Mas a multidão o procurava, e chegou junto dele, e eles o tinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. A palavra de Deus expressada por Lucas é algo extraordinário, tremendo, manifestação da glória de Deus, manifestação do seu reino, no sobrenatural e no natural. Jesus atendia a demanda de um povo de forma social, né? Um cristão genuíno tem boas obras, obras de amor, de caridade. Nós não somos salvos pelas obras, mas um cristão salvo tem boas obras, viu? Só que obra não salva ninguém, viu? Ó, de novo, vou falar devagarzinho, ó, pra você entender. Pega esse código aí, né, irmã Cris? O cristão salvo, ele tem boas obras, tem. Só que boas obras sem Cristo não salva ninguém. O ladrão da cruz, ele efetuou alguma obra? Mas se ele descesse, você acha que ele continuaria matando, roubando? Você acha que o seu coração, o seu novo ser, este novo homem que nasceu, não exerceria boas obras? Porque ele foi salvo em Cristo Jesus. É o que eu sempre digo: um cristão que foi salvo, que encontrou com Jesus, ele tem boas obras, amado. Um cristão que foi alcançado pelo reino dos céus, ele tem boas obras, porque ele foi salvo. Então os frutos da sua salvação são as boas obras que o acompanham, seja na caridade, seja numa visita ao doente. Ele não faz isso para ser salvo, ele faz isso porque ele já está salvo em Cristo. Então ele exerce aquilo que ele recebeu de graça, amém? E Jesus estava servindo, amado. Jesus veio servir. Jesus não estava tendo tempo. Jesus, quando ele começa o seu ministério, eu creio que é por isso que o ministério de Jesus é tão rápido.
rapidinho, porque Jesus não tinha tempo nem para dormir, amado. Ele dormia no barco, balançando, recebendo água da tempestade. A hora ele ia para o monte orar, amado. Ele trabalhava o dia todo, ia para o monte orar. Essa era a vida de Jesus, amado. E nós no ar-condicionado, no churrasco, amado, e dizendo que somos cristãos, que somos filhos de Deus. É hora de nós despertarmos e seguirmos verdadeiramente aquilo que Cristo tem queimado nos nossos corações e trabalharmos para Ele. Saber que Ele providencia o pão para nós, Ele vai providenciar a roupa necessária, amado. Se 2 roupas são necessárias, para que Deus vai mandar 10 para você, amado? Se só 2 está servindo, se só 2 roupas está servindo para você, por que você acha que Deus vai mandar 10 para você? Jesus é o exemplo nato disso. O Filho do Homem não tem nem aonde inclinar a cabeça, porque eu tenho uma demanda mais profunda. Eu preciso pregar o Evangelho do Reino de Deus. Por mais que eu atenda o lado social das pessoas com curas e libertações, mas a prioridade do meu envio do meu Pai é pregar, é anunciar a minha verdade, eu que sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o versículo 43, olha o que Jesus vai falar, ó. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. Olha aí. Você está anunciando o Evangelho. Se alguém está enfermo, você vai impor as mãos e orar. Se Deus quiser curar, o Espírito virá e curará. Amém? Mas a prioridade é a proclamação do Evangelho. Porque que adianta, amada, a pessoa ser curada, mas ir em declínio para o inferno? Tá cheio de gente que recebeu sua vitória. Olha aqui, ó, é sério isso aqui. Tá cheio de gente que recebeu sua vitória, mas está caminhando em passos largos para o abismo. Porque Cristo, assim como na parábola dos 10 leprosos, Cristo não quer que você simplesmente receba a sua vitória, alcance aquilo que você tanto deseja, e Deus é bom, Ele dá. Mas Cristo quer que você volte para agradecê-lo e caminhar com Ele, porque melhor do que uma cura, uma vitória, todos os nossos projetos nessa terra que é pó, estar na mesa do Senhor no reino dos céus. E ele passa na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava enferma. Eles clamam para ele curá-la. Ele cura, ele repreende a febre. Na mesma hora, instantaneamente, ela levanta e passa a servi-lo. Aquilo começa a soprar. O povo começa a saber: existe um curandeiro, existe um profeta que está curando o povo, está expulsando espíritos imundos. E o povo tem demandas, o povo tem necessidade, ainda mais naquela época. O povo vai até Jesus e Jesus cura todos eles, expulsa espíritos imundos. Os espíritos o reconhecem, como nós falamos no estudo de ontem. Os espíritos dizem: este é o Cristo, Filho de Deus. Eles os repreendia e os mandava calar. Amado, é Jesus trabalhando no espiritual, e também no social, mas sempre priorizando aquilo a qual Deus outrora o enviara. Hoje eu estava meditando aqui, antes de nós encerrarmos esse estudo. Elias, um homem cheio da glória de Deus, ele chega na casa da viúva, só tinha farinha e azeite. Eu tenho um recado para profetas, que se dizem profetas, né? Que se dizem profetas aí. Elias chega na casa daquela viúva e só tinha farinha e um pouco de azeite. Cara, você tá murmurando, comendo um pão com café. Você está murmurando, tendo um arrozinho, um feijão e uma mortandela ou um ovo? Cara, pelo amor de Deus, cara, você não conheceu o Deus que eu prego ainda não? E você tem a ousadia de se intitular profeta, amado? Você tem a cara de pau dizer: eu sou profeta do Altíssimo. Elias comeu uma farinha misturada com azeite e um bolo e glorificou a Deus para dar para ele força e energia para continuar a luta. E você está reclamando de um arroz, de um feijão, de uma mortandela, de um ovo? Meu amado, aonde que Deus vai te levar, meu amado? E você tem a ousadia de se pronunciar profeta do Deus Altíssimo? Olha Jesus, amado. Jesus não tinha nem aonde inclinar a cabeça. Ele quer que nós sigamos o exemplo deles. Mas é que o tempo era um tempo diferente, Flávio. Amado, desperta tu que dormes para a verdade do Evangelho como ela é. Louvado seja Deus. E pregava nas sinagogas
da Judéia, da Galileia, porque esta era a prioridade dele. Que preguemos o evangelho do reino dos céus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, graça e paz, e até o próximo estudo. Deus abençoe.